Olá, meu nome é Tainara e estarei fazendo uma introdução do nosso trabalho, que foi feito por Denilson, Leandro, Carol e por mim. E o nosso tema é Universal Disk Format, ou UDF. Falarei sobre as funções e curiosidades. Funções. Ele é um sistema de arquivo em disco óptico adotado pela OSHA, The Optic Strange Technology Association, para o uso do padrão PAC-White, que é a gravação de disco óptico usado para permitir que mídias de CD e DVD graváveis e regraváveis sejam usados de maneira semelhante a um disquete dentro do sistema operacional, sendo o facilitador de intercâmbio de dados e a prática de padrão ISO/IEC 133346 ou ESMA 167, e o substituindo o ISO 9660. Em 1995 foi criado o UDF, e ao decorrer dos anos teve 8 versões, e sua última foi em 2005, o DF 2.60, que adicionou o método pseudo-overwrite para leitores que suportam a capacidade do pseudo-overwrite nas mídias sequencialmente graváveis. O UDF é compatível com todos os sistemas operacionais, permitindo que CDs criados num sistema operacional como Windows possam ser lidos em outros como Meshon. Curiosidades: o padrão DEF define três variações do sistema de arquivos, chamados compilações, e essas são: simples, acesso aleatório de leitura, gravação. Este é o formato original suportado em todas as revisões de UDF. Tabela Locação Virtual, também conhecida como VAT, escrita incremental, usado especialmente para gravar em mídias de gravação. Única poupada, acesso de gravação aleatório e limitado, usado especialmente para gravar em mídias regraváveis, formato de disco universal. Boa noite, meu nome é Denilson. Vou falar sobre as três especializações do sistema de arquivos UDF. Primeiro plane, acesso à leitura e gravação aleatória. Este é o formato original suportado em todas as revisões do UDF. Introduzido na primeira versão do padrão, este formato pode ser usado em qualquer tipo de disco que permita acesso aleatório de leitura e gravação, como discos rígidos, DVD-RW e mídia DVD-RAM. Ao escrever para tal disco neste formato, qualquer bloqueio físico no disco pode ser escolhido para alocação de arquivos novos ou atualizados. Segundo, Virtual Allocation Table, também conhecido como VAT, usado especificamente para gravar em mídia de gravação única e em mídia gravada sequencialmente para dar ao sistema a aparência de mídia gravável aleatoriamente. O VAT é como um mapa que traduz endereços virtuais em endereços lógicos. Ele é registrado como um arquivo de entrada ICB que permite grande agilidade na construção da tabela. O VAT ICB é o último setor registrado em qualquer transação. O próprio VAT pode ser registrado em qualquer local. Terceiro, Spared. Acesso limitado à gravação aleatória. Usado especificamente para gravar em mídia regravável, como DVD-RW e CD-RW, tem menos limitações do que a mídia DVD-R e CD-R. Os setores podem ser reescritos aleatoriamente, embora em pacotes de cada vez. Essa mídia pode ser totalmente apagada a qualquer momento, deixando o disco vazio novamente, pronto para gravar um novo DF ou outro sistema de arquivos nele. Por exemplo, ISO 9660 ou um CD de áudio. No entanto, setores da mídia RW podem se desgastar depois de um tempo, o que significa que seus dados se tornam não confiáveis por terem sido regravados muito com frequência, normalmente após algumas centenas de gravações com CD-RW. Olá, turma! Meu nome é Caroline e hoje irei falar sobre comparações entre UDF e ISO 9660. Farei uma breve introdução de ambas para a explicação ficar um pouco mais clara. A UDF é um sistema de arquivos independente de fornecedor aberto, para armazenamento de dados de computador para uma ampla variedade de mídia.
Ela é utilizada principalmente para mídias óticas, como DVD, CDR e CDR-W. Suporta arquivos grandes, maiores capacidades de disco e mais informações sobre arquivos e pastas individuais. Além disso, suporta propriedades de arquivos especiais e outros dados de sistemas operacionais. Já a ISO 9660 é um sistema de arquivos de CD-ROM padrão que permite que você leia o mesmo CD-ROM, esteja você em um PC, Mac ou outra plataforma de computador importante. O padrão, publicado em 1988, foi escrito por um grupo da indústria chamado High Sierra. Quase todos os computadores com unidade de CD-ROM podem ler arquivos no sistema de arquivos ISO. Embora ambos os formatos de arquivo sirvam a propósitos semelhantes, a UDF é normalmente utilizada como um software de autoria, que domina esse sistema de arquivos num processo em lote e o grava na mídia ótica, em uma única passagem. Mas ao gravar pacotes em mídias regraváveis, como CDR-W, a UDF permite que arquivos sejam criados, excluídos e alterados no disco, da mesma forma que um sistema de arquivos de uso geral faria, em mídias removíveis como disquetes e unidades flash. Isso também é possível em mídia de gravação única, como CDR, mas nesse caso, o espaço ocupado pelos arquivos excluídos não poderão ser recuperados, e em vez disso, torna-se inacessível. Já os arquivos ISO são limitados de várias maneiras. Por exemplo, você não pode gravar em um sistema de arquivos ISO. Você pode criar um novo UFS. E também não é possível criar diretórios com mais de 8 níveis de profundidade. Você só pode usar nomes de arquivos seguindo o padrão DOS 8.3. Porém, observe que nem todos os arquivos ISO seguem esse comportamento. Muitos programas permitem que você escreva nomes de arquivos com 32 caracteres, o que funcionará em muitos casos, mas não em todos. Por exemplo, um disco com esses nomes de arquivos não funcionará no DOS. Existem também várias extensões para a ISO 9660, incluindo as extensões Rock e Juliet. E aí galera, aqui é o Leandro Rocha. Eu vou estar mostrando para vocês uma série de demonstrações práticas e algumas teóricas sobre o sistema de arquivos UDF, tá? Informações mais complementares mesmo. Estamos aqui na documentação oficial do UDF, a versão 2.60, que é a última, ela é de março de 2005, tá? E também temos a versão 2.01, que é a que o Windows 10 utiliza. Eu vou usá-la para algumas demonstrações práticas, mas não aprofundado. Se você tem lá seu programa, seu sistema operacional e você quer dar suporte a um determinado sistema de arquivos ou quer manipulá-lo apenas, você vai ter que estudá-lo, né? E essas informações normalmente elas saem de documentações oficiais, né? Que são fornecidas a você pela organização responsável por esse sistema de arquivos, que no nosso caso é a OSTA. Vindo aqui em osta.org, a gente vem aqui em Specs, UDF, e você vai ter acesso a todos os PDFs, né, das documentações oficiais de cada versão do UDF. E aqui ele já informa que ele é baseado no ECMA 167, que é um padrão que diz como um sistema de arquivos para CD e DVD deve ser. Ele é baseado nele, então o ideal é você vir também aqui no ECMA 167 e estudá-lo. Tá? São 150 páginas aqui, são 168 páginas para a última versão do UDF. E vamos para a demonstração prática. Tá? Estou usando o Windows 10 Pro, versão 19.09. Temos o nosso pendrive aqui formatado em FAT32. Nós vamos formatá-lo agora em UDF. Por linha de comando, claro, porque o Windows ele não permite através de interface gráfica. Vamos usar o comando format, passando aqui fs udf, tá? Aqui, sistema de arquivos. E esse aqui, o que é formatação rápida? Ele vai apenas recriar as estruturas do sistema de arquivos. Ou seja, se você tinha uma imagem, essa imagem ela foi apagada, ele simplesmente vai refazer a estrutura, mas o conteúdo da imagem vai permanecer lá. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês depois. Isso é até interessante de mostrar aqui, na prática. E agora nosso pendrive, ele foi já formatado em UDF, como vocês podem ver aqui. E eu vou utilizar um programa para acessar todos os bytes desse pendrive, tá? Byte por byte.
Começando aqui, nós já temos nos primeiros bytes, nos primeiros 512 bytes, nosso MBR, né, que é a tabela de particionamento, etc. Temos até a assinatura dele aqui, 55AA, mas isso não vem ao caso agora. Já identificou uma partição aqui, partição UDF, nós vamos entrar nela. Esse programa já sabe como lidar com esse tipo de sistema de arquivos, então ele já identifica aqui um monte de estruturas, mas o mais interessante mesmo é que vamos arrastar um arquivo para esse pendrive e vamos manipulá-lo, tá? Mas primeiro vamos visualizar esse arquivo dessa imagem aqui, uma imagem JPEG. Nós vamos arrastá-lo aqui para esse programa aqui, o HXD. Ele vai mostrar qual é o conteúdo dessa imagem, tá? O conteúdo não é o nome, não é a data de modificação, isso são metadados que ficam separados do conteúdo mesmo, tá? Imagens JPEG começam com isso aqui que a gente chama de números mágicos, que serve para identificar um tipo de arquivo. FFD8 é o número mágico de imagens JPEG, como vocês podem ver aqui, ó, FFD8. Vamos arrastá-lo para o nosso pendrive. Atualizando aqui, ele já identifica aqui que existe uma imagem, ele já nos mostra aqui o conteúdo dessa imagem, exatamente a posição, o offset onde está localizado o conteúdo dela, exatamente como a gente viu lá no HXD, mas agora ele mostra onde no pendrive está isso. Aqui ele mostra alguns metadados, né, dessa imagem, data de modificação, criação, setor, né. E vamos aqui guardar a localização disso aqui, né? A localização ele está no offset 155658752, que nós vamos usar isso aqui depois. Vamos até onde está localizado o nome. Navegação, isso aqui. Observe isso aqui, legion.jpg. Aqui que está armazenado o nome dessa imagem. Do lado do nome dela, tá? Isso aqui do lado esquerdo são os bytes, tá? Isso aqui do lado direito é a representação desses bytes da tabela ASCII. Esse byte 08 aqui, ele, se você for estudar a documentação, tu vai ver aqui, já até salvei aqui, que ele tem certos significados, né? Por exemplo, aqui já fala, o bit deletado pode ser usado para marcar um arquivo ou diretório como deletado, ao invés de remover. Esse feed aqui é tipo a estrutura de um arquivo, etc. Do diretório, que requeriria você reescrever o diretório daquele ponto até o final. Um resumo disso é muito mais eficiente você marcar um diretório, um arquivo como deletado, do que você ficar manipulando lá, reescrevendo a estrutura do diretório ou simplesmente zerando tudo. Isso seria extremamente ineficiente. E aqui mais para baixo ele fala sobre esse valor 8, que se você deletar ele vai mudar para 254, tá? Isso tem um significado aqui para nosso sistema de arquivos. Como vocês podem ver, eu vou deletar. Ele vai marcar isso aqui, esse 08 como FE, que é o equivalente a 254 em decimal. E aqui em cima vamos atualizar esse cara, ele já marca como deletado, tá? Existe ainda a referência a ele, mas só marcou como deletado. Indo lá na posição onde estava o conteúdo da imagem, tu vai ver que ela ainda está lá. O conteúdo permanece aqui. Se formatarmos em formatação rápida de novo, então um nome qualquer aqui, vocês vão ver que vamos atualizar aqui, você vai ver que o conteúdo, tá vendo que a referência a ela desapareceu? Porque ele já refez a estrutura. Tá? O índice é como se fosse um índice de um livro, né? Ele aponta para um determinado lugar. Mas o conteúdo está aqui ainda, ele está vagando aí em algum lugar. A gente só sabe que ele está aqui porque nós guardamos, né, a posição dele, mas ele está aqui ainda. Se quisesse recuperar isso aqui, teríamos que escanear byte por byte, encontrar certos padrões. Por exemplo, uma imagem JPEG começa com FFD8, mas pode ter vários FFD8 por aí que significam outras coisas. Será mais complicado, mas indo para a última parte da demonstração aqui, é sobre segurança. Vou criar um arquivo de texto aqui, teste.txt, colocar o conteúdo dele como 123. Vamos atualizar aqui. Ele já identificou aqui, inclusive ele tratou isso como
como se fosse dois arquivos, né, na hora que a gente renomeou. O teste.txt, ele vai demorar um pouquinho para atualizar aqui, para me mostrar onde está o conteúdo. Está aqui, ó. Nessa posição se encontra o texto dele, né? 1, 2, 3. Eu vou abrir aqui com outro programa que é equivalente a ele, mas que permite edição. E a gente vai manipular o conteúdo daquele arquivo. Eu vou colocar aqui, ao invés de 1, 2, 3, eu vou alterar para 1, 2, 4. Só deixa eu sair aqui porque ele é chatinho. Ele fica fechando quando eu faço a alteração. O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu alterei diretamente, eu não usei o sistema operacional para isso, não usei algum aplicativo, eu simplesmente manipulei diretamente um arquivo. E ele marca aqui que o arquivo está com 0 bytes. O que aconteceu aqui? Ele marcou isso aqui como corrompido. Por quê? Porque o sistema de arquivos, o DF, ele tem um controle sobre isso. Você sabe que isso aqui está errado. Tá? Através de checksum, ele tem um controle de integridade dos conteúdos do arquivo. Então, se alguma coisinha sair diferente aqui, ele tem uns cálculos matemáticos, ele sabe que isso aqui não é para estar desse jeito. Então, ele marca como corrompido, tá? Diferente de outros sistemas de arquivos, como, por exemplo, o FAT32. Eu vou formatá-lo aqui rapidinho. Fechar isso aqui. Para finalizarmos, para não ficar muito longo o vídeo. Tá, já está formatado em FAT32, como vocês podem ver aqui. E vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos criar um arquivo de texto aqui. abc.txt com conteúdo 1, 2, 3. O que acontece se a gente manipular esse 1, 2, 3? A gente fazer com que fique 1, 2, 4. Será que vai dar como corrompido novamente? Será que ele tem controle sobre isso? Vamos atualizar aqui. Já identificou como FAT32 aqui. Entrando aqui, ele já identifica o arquivo e nos manda diretamente para onde está o conteúdo dele. Então vamos lá, vamos manipular isso aqui. Vou colocar, ao invés do byte 33, vou colocar byte 34, que é equivalente ao 4, né? Vamos dar OK. Voltando lá no arquivo, e ele permitiu. Ou seja, ele não tem controle sobre o conteúdo do arquivo. Se alguma coisa corromper e colocar um valor errado ali, ele não está nem aí, porque ele não tem controle. Diferente do nosso sistema de arquivos UDF. Foi uma comparação entre os dois. E com isso eu finalizo a apresentação, tá? Para não ficar muito longo. Grupo de Denilson, Carol, Leandro e Tainara. Valeu por ter assistido, desculpa a duração do vídeo e até a próxima.